Oi, aqui é a Andressa e seja muito bem-vinda ao canal Fisioterapeuta Aprovada. No vídeo de hoje trarei os pontos mais importantes que as bancas costumam cobrar do nosso código de ética. Fica comigo e vamos lá para que você seja o próximo fisioterapeuta aprovado. É novo aqui? Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar atento a todas as novidades que eu vier a compartilhar com você. Geralmente, as bancas examinadoras cobram o código na íntegra, substituindo uma palavra por outra, acrescentando ou ocultando outras. Então, é extremamente importante que você leia todo o código para se familiarizar com os termos. Deixarei aqui no card o vídeo que eu fiz a leitura do código de ética. Acessa lá. Fique atento aos deveres e proibições de cada capítulo, pois são cobrados muito em provas. Quer ver exemplos de como são cobrados? Veremos agora as questões sobre o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Questão número 1. De acordo com o Código de Ética do profissional fisioterapeuta, constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta segundo sua área e atribuição específica, exceto observar palavras-chave das questões que são cobradas. Por exemplo, nessa, ele está pedindo exceto. Então, você vai analisar todas as questões e assinalar a questão que está, digamos assim, errada de acordo com o que foi pedido. Alternativa A. Assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia em caráter de urgência quando designado ou quando for o único profissional do setor atendendo a resolução específica. Essa está correta. Sim, esse é um dever fundamental do fisioterapeuta. Alternativa B. Exercer sua atividade com zelo, morosidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, a importância e os conhecimentos de sua profissão. Veja que essa alternativa já começa com uma palavra ali que está meio errada, porque zelo, a gente não deve exercer nossa atividade com zelo, e sim zelo, que é o que está lá no Código de Ética. E o restante do parágrafo também não está de acordo com o nosso código. Então, você já aguarda que essa alternativa seja a errada, né? É a exceto. Porém, só lendo para finalizarmos, a alternativa C, utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente para promover a saúde e prevenir condições que impliquem perda da qualidade de vida do ser humano. Correta, sim, é um dever fundamental. Alternativa D, manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei. Também é um dever fundamental o fato de você manter sigilo sobre os prontuários, sobre o atendimento. É sim um dever fundamental. Alternativa E, colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal, incompatível com o princípio da bioética e justiça. Sim, essa alternativa E também é um dos deveres fundamentais da nossa categoria. Então, vimos que na alternativa B, a atenção é voltada para a palavra zelo, que não é correto, e também o restante do parágrafo que não está de acordo com as palavras do código. E esse tipo de questão podemos errar pela falta de atenção na introdução da pergunta e também pelo cansaço após ter realizado questões anteriores, mas você já sabe que para o cansaço ser reduzido durante a prova é necessário treinar. Por isso a importância de resolver questões durante o seu processo de estudos. Agora vamos lá para mais uma questão. Um fisioterapeuta deve seguir as normas estabelecidas no Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia no exercício de sua profissão. Ele não age em conformidade com essas normas quando? Então, novamente, preste atenção na introdução da questão. Aqui está pedindo não age. Então, você vai analisar as questões e colocar aquela que não é de acordo com o código. Então, ele não age em conformidade com essas normas quando? Alternativa A. Comunica uma contravenção da qual tenha conhecimento a chefia imediata da instituição em que trabalha. Isso sim, ele deve comunicar
qualquer tipo de contravenção, infração à sua chefia. Alternativa B. Divulga um agradecimento emitido pelo cliente em razão do serviço prestado para promover sua imagem profissional. Isso não é de acordo com o nosso código. Não devemos divulgar agradecimentos emitidos pelo paciente, pelo responsável, para que haja uma valorização profissional. Isso não é permitido. Então, ficamos ali com a alternativa B, já em ponto de assinalá-la. Porém, vamos terminar de lê-la. Alternativa C. Atende um cliente que o procura espontaneamente, mesmo sabendo que ele está em tratamento com um colega fisioterapeuta. Isso é permitido sim, desde que o cliente foi espontaneamente, você não obrigou, foi lá, não vem paciente, vem para mim. Não, o cliente te procurou espontaneamente, você pode atendê-lo sem nenhum problema. Alternativa D. Mantém segredo sobre determinados fatos sigilosos, dos quais tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exige o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção. Sim, tem que manter segredo sobre os fatos, sobre prontuários, sobre tudo que rege o seu atendimento profissional. Então, vimos que a alternativa que não age em conformidade com essas normas, alternativa B. Porque lá no capítulo 2 das responsabilidades fundamentais, no artigo 10, é proibido ao fisioterapeuta, inciso 5, divulgar para fins de autopromoção, declaração, atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente, paciente, usuário ou familiar deste, em razão de serviço profissional prestado. Então, gabarito B. Questão número 3. De acordo com o Código de Ética e Deontologia de Fisioterapia, Resolução número 424, de 8 de julho de 2013, constituem deveres fundamentais do fisioterapeuta de acordo com sua área. Então aqui você vê que na introdução, assinalar uma questão que está de acordo com o nosso Código de Ética. Veremos. Alternativa A. Cumprir os preceitos contidos neste código, exceto quando depender da função ou cargo que ocupa, onde ocorre votação para levar ao conhecimento do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional o ato atentatório. Aqui, o erro dessa questão está com relação à palavra exceto, porque você deve sim, independente do cargo que ocupa, cumprir todos os princípios e algo que não esteja de acordo sim levar ao conselho, então essa alternativa está errada. Alternativa B. Não assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor atendendo a resolução específica. Então também está errada, porque sim, devemos assumir responsabilidade técnica. Então está errada também a alternativa B. Alternativa C. Rever a necessidade de exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer, em último caso, aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor e, quando necessário, tem o direito de mudar as tradições da sua profissão. Essa alternativa C está completamente errada de acordo com o nosso código, porque é sim para exercer a atividade com zelo, probidade, decoro, obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor. E quando necessário, tem direito de mudar as tradições? Não temos o direito de mudar as tradições da nossa profissão. Então, a alternativa C, errada. Alternativa D. Utilizar somente os conhecimentos técnicos científicos aprendidos durante a graduação e que estiverem ao seu alcance. Além disso, não deve aprimorá-los contínua e permanentemente? Completamente errada, porque sim, vamos ter que utilizar todos os nossos conhecimentos técnicos científicos, fazer estudos progressivos continuamente. Então, a alternativa D está errada. Então, temos a alternativa E. Utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente para promover a saúde e prevenir condições que impliquem em perda da qualidade de vida do ser humano. Então, a alternativa E é a correta e até você vê que é uma correção da alternativa D. Então, gabarito E.
só para confirmar, no capítulo 2 das responsabilidades fundamentais, no artigo 9º, parágrafo 3, está especificando que utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos a seu alcance, aprimorá-los contínua e permanentemente para promover a saúde e prevenir condições que impliquem perda da qualidade da vida do ser humano. Então você vê que esse tipo de questão cobrou exatamente todas as palavras que estão ali no nosso código de ética. Por isso, a importância de pelo menos se familiarizar com os termos para que ao chegar numa questão semelhante a esta, você não erre. Resolveremos agora outra questão referente ao código. Perante o Código de Ética Profissional, a substituição da nomenclatura da titulação de fisioterapeuta por osteopata, RPGista ou pilatista esse tipo de questão você também teria que ter lido o Código de Ética, porque você pode ficar em dúvida. Quer ver? Alternativa A. É proibida porque tais expressões são consideradas genéricas? Se não leu, vai ficar sem saber se é proibida ou se é permitida. Então, vejamos a alternativa B. Proibida porque não são áreas de conhecimento do fisioterapeuta. Aqui você já pode eliminar essa questão porque essas nomenclaturas que foi utilizada, osteopatia, RPGista e pilatista, faz sim parte de áreas de conhecimento da fisioterapia. Então essa você já elimina porque não está de acordo. Alternativa C. É permitida, pois são especializações do fisioterapeuta? Então, conforme eu disse anteriormente, se você não leu o Código de Ética, você pode ser pego de surpresa nesse tipo de questão e sim assinalar essa também, porque é comum, né? Às vezes no dia a dia a gente falar que é pilatista, RPGista, né? Quiropraxista, porém, de acordo com o nosso Código de Ética, é proibido. Então, veremos agora o restante das alternativas. Alternativa D. Permitida, pois são cursos livres do fisioterapeuta? Se você não leu, você pode ficar em dúvida entre essa questão também. E alternativa E. Permitida por não haver legislação específica para tal? Esta alternativa E já também vamos eliminá-la porque não haver legislação específica? Lógico que não. Temos sim leis específicas que nos regem e lá no nosso Código de Ética refere exatamente sobre as titulações que o fisioterapeuta pode estar utilizando no seu dia a dia. Então, de acordo com o nosso Código de Ética, a alternativa correta é a alternativa A, porque é sim proibida, pois essas titulações são proibidas de acordo com o nosso Código de Ética. Vejamos que, de acordo com o capítulo 5 das responsabilidades no exercício de fisioterapia, o artigo 30 refere que é proibido ao fisioterapeuta substituir a titulação de fisioterapeuta por expressões genéricas, tais como terapeuta corporal, terapeuta de mão, terapeuta funcional, terapeuta morfoanalista, terapeuta holístico, RPGista, quiropraxista, osteopata, pilatista, bobatiano, esteticista, entre outros. Então, alternativa correta A. Vejamos agora quais são os principais pontos do Código de Ética da Fisioterapia. Aquilo que eu identifiquei que as bancas cobram bastante ao elaborar suas questões. No capítulo 1, que identifica as disposições preliminares, o ponto mais importante é que o código refere-se aos deveres do fisioterapeuta. Então mantenha aqui no capítulo 1, isso seria o ponto mais importante para a gente estar atento. Capítulo 2, das responsabilidades. São diversas as responsabilidades que devemos estar atentos, porém os pontos mais importantes que eu vi que foram cobrados em provas foram os seguintes: inscrever no Conselho Regional. Para você exercer sua profissão, você tem que estar inscrito no Conselho Regional da sua circunscrição. Portar sua identificação profissional sempre que em exercício. Isso daqui é uma responsabilidade que você deve portar sua identificação. Se você for fazer um atendimento home care, se você estiver trabalhando no hospital, na sua clínica, independente do local, você tem que estar com sua identificação profissional. Se o órgão fiscalizador for no seu ambiente de trabalho, é extremamente importante que você tenha em mãos a sua carteira de identificação profissional. Atualizar cadastro. Se você mudou de residência, telefones, e-mail, e todas as informações cadastrais têm que ser atualizadas para que você seja encontrado ou que haja envio de correspondências. Então, é uma responsabilidade manter o seu cadastro atualizado. Observar as normatizações.
verificar se foram publicadas novas resoluções, novos acréscimos de leis, por aí vai. Comunicar fatos de crime e infração ética, isso é uma responsabilidade, você tem que informar toda e qualquer situação que venha a ser um crime. Então, constituem-se deveres fundamentais. Assumir responsabilidade técnica em caráter de urgência. Então, se você está ali no setor, é sua responsabilidade fazer o atendimento em caráter de urgência. Exercer sua atividade com zelo, probidade, que é dignidade, e decoro, que é um comportamento decente, e obedecer aos preceitos da ética profissional. Utilizar todos os seus conhecimentos técnicos científicos a seu alcance e aprimorá-los. Manter segredo sobre fato sigiloso. Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social. Então, nós devemos sim prestar nossos serviços nesses casos citados. Oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de forma compatível com a dignidade da profissão e a leal concorrência. Cumprir os parâmetros assistenciais e o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. O Referencial Nacional refere-se a uma cartilha em que todos os nossos procedimentos são catalogados de acordo com os valores que possam ser cobrados. E fazer cumprir o código. E ainda dentro do capítulo, é proibido ao fisioterapeuta negar assistência ao ser humano em caso de urgência, recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar quando desnecessário, proibido por lei ou pela ética profissional, atentatório à moral ou à saúde, praticado sem consentimento formal. Então, é extremamente proibido fazer o tratamento nessas situações que estão estabelecidas no Código de Ética. E é proibido divulgar para fins de autopromoção, declaração, atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente, paciente, usuário ou familiar deste em razão do serviço profissional prestado. Viu como que algumas questões cobram exatamente do jeito que está no Código, por isso a importância de fazer questões. Capítulo 3. Do relacionamento com cliente, paciente e usuário. O fisioterapeuta deve responsabilizar por diagnóstico fisioterapêutico, instituir e aplicar plano de tratamento, conceder alta e, quando necessário, encaminhar para outro profissional. Zelar para que o prontuário permaneça fora do alcance de estranhos à equipe de saúde. Respeitar a vida humana. Informar ao cliente, paciente, usuário ou responsável quanto à consulta, diagnóstico, prognóstico, objetivos do tratamento, condutas e procedimentos. Então, são deveres que temos que fazer com que haja uma transparência no tratamento também para com os nossos pacientes e responsáveis. É proibido ao fisioterapeuta, quanto ao relacionamento com o cliente, paciente e usuário, abandonar o cliente, paciente e usuário em meio ao tratamento, dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico de forma não presencial. Porém, nessa situação, atualmente está liberado devido à pandemia. Divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou descoberta cuja eficácia não seja comprovada. Uma proibição. Inserir em anúncios ou divulgação profissional, bem como expor em seu local de atendimento qualquer referência que possibilite a identificação de cliente, paciente e usuário, salvo para divulgação em comunicações e eventos de cunho acadêmico-científico, com a autorização formal do paciente ou do seu responsável. Então, não podemos colocar fotos que referenciam os nossos pacientes em nossas divulgações. Capítulo 4. Do relacionamento com a equipe. O fisioterapeuta deve colaborar com seus conhecimentos, incentivar o pessoal sob sua direção, coordenação, supervisão e orientação na busca de qualificação e tratar a todos com respeito. Para que haja um trabalho harmônico, o fisioterapeuta tem que estar atento a esses deveres. E é proibido ao fisioterapeuta fazer com que outro pratique crime ou ato que infrinja postulado ético profissional, pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega,
bem como praticar ato que importe em concorrência desleal, desviar de forma antiética para outro serviço, cliente, paciente, usuário, que esteja em atendimento fisioterapêutico em instituição e desviar para si ou para outrem, cliente, paciente, usuário de colega, atender a cliente, paciente, usuário que saiba estar em tratamento com colega, ressalvadas as seguintes hipóteses: a pedido do colega, em caso de urgência, quando procurada espontaneamente pelo cliente, paciente, usuário. Então, só é permitido atendermos paciente de outro profissional diante dessas hipóteses. Se o colega de trabalho pediu, se é caso de urgência e procurada espontaneamente pelo paciente. Capítulo 5. Das responsabilidades no exercício da fisioterapia. O fisioterapeuta deve empenhar-se nas melhorias das condições de assistência, ser solidário aos movimentos em defesa da dignidade profissional, ser pontual no cumprimento das obrigações pecuniárias, garantir os aspectos técnicos, éticos e bioéticos. E é proibido ao fisioterapeuta promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa que não esteja de acordo com as normas, divulgar e declarar possuir títulos acadêmicos que não possa comprovar, substituir a titulação de fisioterapeuta por expressões genéricas, tais como terapeuta corporal, terapeuta de mão, terapeuta funcional, terapeuta morfonalista, entre outros, exigir de maneira antiética de instituição ou cliente, paciente, usuário, outras vantagens do que lhe é devido, ou seja, cobrar a mais, pelo que está de acordo com o referencial ou de acordo com o seu salário, utilizar equipamentos terapêuticos que não sejam reconhecidos pelo COFIT, também é uma proibição. Agora vejamos no capítulo 6, os pontos principais. Do sigilo profissional. É proibido ao fisioterapeuta revelar sem justa causa fato sigiloso de que tenha conhecimento, fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir cliente, paciente, usuário ou sua imagem em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos fisioterapêuticos. Então é proibido fazer esse tipo de divulgação de trabalho usando o seu paciente. Capítulo 7. Do fisioterapeuta perante as entidades de classe. Quando atuar nos órgãos de representação política e profissional, deve participar da determinação de condições justas de trabalho e do aprimoramento técnico, científico e cultural. Capítulo 8. Dos honorários. Considerar como parâmetro básico o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. O referencial é o nosso guia para que possamos ver de acordo com cada procedimento o valor que será cobrado, o valor mínimo que será cobrado. É proibido prestar serviço gratuito ou a preço ínfimo, sendo proibido também afixar valor de honorários fora do local da assistência fisioterapêutica ou promover sua divulgação de forma incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal. Cobrar honorários de cliente, paciente, usuário em instituição que se destina à prestação de serviços públicos. Capítulo 9. Da docência, preceptoria, pesquisa e publicação. É proibido, quando atuando em pesquisa, induzir ou contribuir para a manipulação de dados de pesquisa, publicar ou divulgar informações inverossímeis. Capítulo 10. Da divulgação profissional. Em anúncios, placas, impressos e meio eletrônico, constar o nome do profissional, da profissão e o número da inscrição no Conselho Regional. Essas são informações primordiais que devem conter em seus anúncios. Observar o código de ética ao divulgar em meio eletrônico de textos, imagens e vídeos com orientações para cliente, paciente, usuário e coletividade. Então, em meio eletrônico, deveremos também seguir todos os deveres referentes ao código. Capítulo 11. Das disposições gerais. Ao infrator do código, aplicam-se as penas disciplinares. Então, se não estiver de acordo com o código, haverá penalizações. A punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da apuração oficial do fato. Então, de acordo com houve alguma infração, ela será prescrita em 5 anos. Então é isso, espero ter contribuído para que você fique atento a todos os pontos que são cobrados em provas de concurso referentes ao Código de Ética da Fisioterapia. Fique atento aos deveres e proibições, que é base para elaboração de questões.
Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para que juntos sejam aprovados. Até logo! Tchau, tchau!